Meu Deus do céu, que nevasca é essa? Rapaz, que vapor. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Beleza? Beleza? Cara, hoje eu quero fazer um vídeo sobre essa geladeira, tá? Que o papai do céu me deu. E eu queria mostrar algumas coisas que eu não vi na internet, tá? Até que tem, mas eu quero também dar a minha contribuição, né? Eu acho que toda vez que a gente põe um vídeo, mesmo que ele esteja repetido, você agrega alguma coisa, talvez uma informaçãozinha a mais, isso é muito válido, tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar então da Midea 528 litros, que é a geladeira que eu fiz o review, tá na descrição, mas hoje eu quero falar um pouquinho do painel touch dela, né? Como que você usa, quais as funções que ele tem, se ele é muito útil, se ele é fácil, se ele é difícil. Então, hoje nós vamos mostrar esse painelzinho aqui para vocês e é muito simples. Antes de mais nada, antes de a gente falar de configurações de geladeira, é importante dizer que a geladeira ela se comporta diferente de cada região. Por exemplo, a região amazônica ela é muito quente e porém é muito úmida, né? Então é diferente da minha região aqui do norte de Minas, que é quente para encardir, né? Parece que o capeta passou e deixou o rastro, mas mesmo assim, além de ser quente, é seco. Então, o Amazonas úmido e aqui seco. Então, é diferente. Então, a geladeira se comporta de forma diferente, tá? E isso é importante dizer porque a configuração que eu uso não vai ser a que você vai usar na sua cidade. Você tem que perceber, né, essas questões. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Você tem que perceber se a geladeira está muito gelada, alguns detalhes. Então, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso, então presta atenção nos detalhes aí. CP, eu quero saber se a minha geladeira está muito fria. Então, ó, primeira coisa que você vai fazer, quando tu abre a geladeira, normalmente ela sai um vapor, né? Tu coloca a mão aqui e tu percebe, né? Se a temperatura está muito fria, muito quente, então dá para tu perceber. Então, outra coisa que você pode fazer é pegar os alimentos, toca nos alimentos, tu sente a temperatura. Para mim aqui tá bom, inclusive tá um pouquinho mais do que necessário, né? Então, olha para vocês aí, você pega aqui embaixo, nas partes de baixo, né? Vê como é que tá as frutas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse tomate, a gente segura o alimento, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, pega no tomate e é a parte mais baixa, né? Para mim tá numa temperatura top. Então, nesse volume que eu tô usando aqui, a geladeira tá ótima, tá? Eu já vou explicar para vocês. E em relação ao freezer, como é que eu sei se o freezer tá bom ou não? O teste é muito simples, você abre a geladeira, na hora que você vê o vapor saindo, isso quer dizer que a geladeira já tá top, tá muito gelada, né? Então, outra característica que você tem que perceber, o congelamento dos alimentos, tá? Então, você tem que perceber qual é a demora de congelar, por exemplo, você fazer gelo, né? Se seu sorvete está derretendo, se seu sorvete está congelando demais, isso são alguns ajustes que você faz, né? Então, vou dar uma dica aqui que é fenomenal para freezer, né? Isso é para freezer, não para geladeira, tá? Freezer. O freezer, se tu pegar o freezer, né, e pôr um sorvete dentro do freezer, você vai observar o sorvete. Se ele estiver derretendo, né, ele fica derretendo, mas derrete devagar. Quando tu pega, ele tá meio mole, muito mole. O seu freezer não tá a temperatura legal não, tá? Você tem que dar um grauzinho para ficar mais gelado. Agora tu pegou o sorvete e tá empedrado, é lógico que teu freezer tá forte demais, então tu tem que diminuir. Então, essa regra de você aumentar ou diminuir a potência do seu refrigerador é uma coisa muito particular. Você tem que observar como é que tá os alimentos, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui na geladeira. Já mostrei para vocês, já te falei para vocês como é que você percebe se o alimento tá bom ou não. Já mostrei. Agora vamos mostrar isso aqui na geladeira, como que você regula essa temperatura. Cara, vai ser bem difícil de filmar, né? Porque esse negócio deu um reflexo. Então é um reflexo bem, vocês estão vendo minha imagem aí ao redor, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Primeira coisa que eu gostei da Midea é a facilidade.
eles não ficam pondo muita função. Por quê? No dia a dia você não usa esse tanto de função. Você precisa de 3, 4 funções e tá bom. E é isso que eu gostei da minha ideia. Então, ela tem algumas funções aqui que eu vou mostrar primeiro para vocês. Ela tem essa primeira coisa aqui, que é o botão de travar e destravar. Por que faz isso? Por causa de criança, né? Aí, apesar que a criança também é inteligente, ela vai saber destravar, né? Então, mas é uma ajuda, né? Então, por exemplo, se você quiser configurar, né? Fazer qualquer configuração, você tem que destravar ela primeiro. Como é que destrava? Aqui fala, ó, pressione por 3 segundos. Segurou por 3 segundos, você já consegue ver que está destravado e agora você consegue mexer nas configurações do seu equipamento, tá? E eu vou mostrar para vocês as funções que ela tem. Vamos primeiro para os modos que ela tem, ó. Se você apertar aqui o modo, né? Ele vai te dar aqui alguns modos. O primeiro modo é o modo férias, tá? É um modo muito utilizado quando você vai viajar. O que acontece nesse modo férias? Nesse modo férias, você provavelmente não vai ter muito alimento no seu congelador, você deve estar com a geladeira vazia, né? Então você usa o modo férias, vai tirar uma semana de folga, ela vai reduzir, né, o gasto energético e é claro que a temperatura também vai ficar maior um pouquinho, tá? A geladeira vai estar praticamente desligada, né? Mas o freezer vai estar funcionando com a temperatura maior, né? Sem gastar muita energia. Nós temos o modo, ó, ela já travou novamente, tá? Você tem que destravar, ok? Tá difícil de filmar aqui. Nós temos o modo turbo, tem que destravar, travadinha. Nós temos o modo turbo. Para que serve esse modo turbo? Esse modo turbo é o modo potente, tá? Então o freezer ele vai ficar em menos 24 e a geladeira vai ficar em menos 6. Para que serve esse modo? Por exemplo, vamos supor que deu um pico de luz na sua cidade. E aí, sei lá, sua cidade ficou com 2 horas sem energia elétrica. Tu usa o modo turbo para dar aquela potencializada no aparelho, ele vai funcionar bem sob pressão, né? E depois você volta para o modo normal, tá? E aí nós temos um outro modo que é o modo turbo refrigerador. O que esse modo faz? Esse modo, além de usar, né, o freezer, ele usa também o refrigerador em turbo, ele usa os dois. Então, né, você consegue, né, gelar rapidamente a sua geladeira. É igual ar-condicionado, né? Você chega no ambiente, o ambiente está quente, aí você usa o turbo para dar aquela potencializada, depois você volta para o normal. Bom, eu não uso no modo turbo porque o freezer já está arregaçando. Então, o que eu faço? Eu uso, né, normalmente 19, né? Vou mostrar aqui para você. Você clica em freezer aqui, ó. Vai clicando até chegar na temperatura que você quer. A temperatura varia de 16 até menos 22. Menos 16 a menos 22. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Depois menos 23, menos 24 e ela volta por menos 16. E eu vou deixar no menos 19, que tá bom demais. O bicho tá saindo até fumaça. E aqui no refrigerador, eu vou apertar aqui, ó. E vou deixar no 6, tá? Vou voltar aqui, 6, para mim tá ótimo, beleza? A geladeira tá funcionando bem. E depois ela vai travar e a configuração vai funcionar normalmente, tá bom? Essa configuração talvez não sirva para você, talvez que você tenha que pôr mais gelado, menos 18, menos 17, não sei. Ou talvez você tenha que pôr o freezer em menos 20. Então você tem que escolher a configuração que serve para a sua cidade, de acordo com os alimentos. Você vai pegando os alimentos e vai vendo se ele está congelado, se já tá bom, tá ruim, se o sorvete está derretendo. É essa questão que vai fazer você mudar. Então, repetindo aqui os comandos, vocês viram que tem basicamente esses comandos, os modos e os botões de configuração. Esse botão é para destravar, esse botão você configura a geladeira, né? Só a geladeira, né? O refrigerador. E aqui, freezer, você vai apertando e vai mudando, né? O valor do freezer, né? Ele vai, como eu mostrei para vocês, né? O freezer ele vai de menos 24, pessoal, é muita coisa isso.
e ele vem de menos 16 até menos 24. No caso, eu deixo em menos 19. E o refrigerador ele vai de 2 até 8, né? Eu deixo ele em 6, tá? Ou em 5, alguma coisa desse tipo. E trava novamente, beleza? Tudo aí prontinho. É somente essas configurações que tem aí para você utilizar no seu congelador. Então, pessoal, basicamente é isso. Você vê como é que os alimentos estão na sua região, tá? E aí você regula a temperatura, mais frio ou mais quente, de acordo com a sua região. Se tiver muito gelado, você está percebendo que está saindo fumaça demais, aumenta um pouco. Você está vendo que os alimentos não estão ficando conservados, diminui um pouco. Então isso varia de cidade para cidade. Você tem que ter essa percepção, isso aqui é muito importante. Outra questão, é óbvio que quando você aumenta, né, a refrigeração do seu equipamento, então você vai ficar com ele mais gelado, ele vai gastar mais potência do motor, né? E o motor vai trabalhar para chegar naquela potência, tá? Pode ser que em algumas situações, dependendo do calor, por exemplo, calor de Rio de Janeiro, você colocou ele para chegar em menos 24 no freezer, e ele não consegue chegar, porque o calor do ambiente está tão grande que ele não consegue, mas ele vai chegar ali nos menos 22, né? Nessa faixa, tá? Então, isso é muito interessante de falar, tá? Então, cada região você vai variando. E quanto mais potência o seu motor, refrigerador, compressor está tendo, lógico, aumenta o consumo energético, tá? O consumo médio, vou mostrar para vocês. O consumo médio dessa geladeira é 55 kW, como vocês estão vendo aí. Só que tem uma informação que ninguém te conta. Isso é o consumo médio, né? Não quer dizer que vai ficar só no 55. Tá? Então vamos supor que você está no Rio de Janeiro, 45 graus, tu taca menos 24 no negócio lá e 2 na geladeira, o trem tá no talo, né? Tá com potência máxima. É lógico que o refrigerador vai passar deste consumo, ele vai sair dos 55, ele vai ali para a beira dos 70, é normal. Mas na média ele fica nesses 55 kW. Por isso que você tem que perceber se a geladeira ela está muito agressiva ou se ela está muito fraca. Se ela estiver muito fraca, seus alimentos vão perder, né? E se ela estiver muito agressiva, o compressor está trabalhando para refrigerar, aí vai ter mais consumo de energia. Então, por isso que é importante você conhecer esse equilíbrio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Expliquei aqui para vocês as funções, muito fácil. Apertou o freezer, muda a temperatura do freezer, que varia, né? Como vocês viram, de menos 16 a menos 24, muita coisa, né? Apertou geladeira, refrigerador, você muda a temperatura da geladeira, que varia de 2 até 8, né? Que todas essas temperaturas estão bacanas aí para conservar o seu alimento, tá bom? Lembrando também que você tem os modos. Modo férias, você vai viajar, não tem nada na geladeira, você deixa ali no modo mais econômico, né? Ela vai consumir pouca eletricidade, tá? Então isso é muito importante. Tem um modo turbo, né? E um modo turbo freezer, que serve para quando você, por exemplo, vamos supor que a energia elétrica pifou, né, na sua cidade, ficou 2 horas, você tá doido para ligar a geladeira porque os alimentos já tá perdendo. Aí tu coloca no modo turbo, deixa ali uns 30 minutos no turbo, quando você vê que a geladeira ficou bacana, né, a temperatura, aí você pode ligar e botar o modo normal que você tinha posto antes, 19, 20, não sei qual que você vai colocar. Isso é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo testando se essa temperatura aqui ela chega nessa casa aí dos menos 24. Eu acho que não, na minha cidade não deve chegar não. E aí ela não chega nessa temperatura, porque o calor tá muito grande, tá bom? Então é isso, espero que tenha entendido. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu e fui!